Olá, começa agora o SSP-TV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E o nosso assunto de hoje é assessoria jurídica. Vamos falar sobre união estável. Está no ar o SSP-TV. Estamos começando mais um SSP-TV, como eu já te disse na abertura do programa. Hoje a gente vai falar de assessoria jurídica. Os associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais têm assessoria jurídica, a gente vai falar com uma das advogadas hoje. Só que o nosso assunto hoje é mais abrangente. Muito tem se falado em todo o mundo de união estável entre pessoas do mesmo sexo. E hoje a gente vai falar sobre isso, né, doutora? Porque a gente tem que acabar com o preconceito e pensar também nos direitos humanos. Então a gente vai conhecer o outro lado dessa história hoje com a doutora Lília, que me recebeu aqui tão simpática, vai explicar pra gente, não é mesmo, doutora? Muito obrigada, Eliana, é um prazer participar dessa entrevista, principalmente porque é um tema muito importante, né, muito relevante para toda a sociedade e muito polêmico, né? Infelizmente muito polêmico, ainda existe muito preconceito e nem todo mundo aceita isso. Como que é essa situação hoje? Qual que é o histórico dessa situação hoje? Bom, primeiro é importante destacar que o ano de 2011, o ano passado, ele foi repleto de avanços com relação aos direitos que a gente chama homoafetivos. O que são os direitos homoafetivos, para o pessoal entender? São os direitos das pessoas de sexos, do mesmo sexo, viverem em união, né? Então, a chamada família homoafetiva. Então, 2011 foi importante porque foi o ano em que o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão máximo aí, decidiu que a união homoafetiva é sim uma entidade familiar. Foi proferida, então, uma decisão unânime, né, cujo relator foi o ministro Aires Brito, um ministro até muito simpático, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Brasília, num congresso que eu participei ano passado, né, um ministro de sensibilidade ímpar. Porque para provar esse tipo de coisa tem que ser uma pessoa de sensibilidade, né? E você teve a oportunidade de comprovar isso pessoalmente. E o interessante é que a decisão foi unânime e foi em sede de ADIM, que é a chamada ação direta de inconstitucionalidade. O que significa? Significa que essa decisão é vinculante e contra todos. Ou seja, ninguém, nem a Justiça Federal, Estadual e Municipal, pode negar que a união de pessoas do mesmo sexo pode ser sim considerada uma entidade familiar. Então é vinculante contra todos. Bom, uma entidade familiar, isso abrange muita coisa, né? Muita coisa. Inclusive, a questão depois também, né? Quando as pessoas se casam, pessoas de sexo oposto se casam, tem toda a tramitação para o casamento e tem toda uma tramitação se ocorre uma separação, inclusive envolvendo direitos para ambas as partes. Nesse caso também. Também, direitos patrimoniais, direitos sucessórios, os mesmos direitos numa relação heteroafetiva de pessoas de sexo diferente para as pessoas do mesmo sexo. E é importante destacar também a participação dos advogados nessa conquista, porque foram eles lá que tiveram a coragem de pleitear na justiça o direito dessas pessoas, né? Então, foi um importante avanço que deve sim também ser comemorado pelos próprios advogados, que foram corajosos nesse sentido, né? E como a gente estava conversando aqui, os impactos foram muitos: direito de família, direito sucessório, direito previdenciário, direito trabalhista, né? O que eles estão buscando, essas pessoas homoafetivas, são os direitos mais básicos, os direitos elementares, inerentes a qualquer pessoa, pelo simples fato de existir. Então, direito à cidadania, direito à inclusão social, direito de ter a sua integridade física respeitada. Quantos casos nós assistimos aí todos os dias na televisão de violência contra essas pessoas? Que são seres humanos iguais a nós. Eles não querem nada além, nada de anormal. Só os direitos básicos, né? Os direitos humanos mesmo. E as coisas se tornaram tão graves, né, que a gente viu, inclusive, aí em São Paulo, agressão contra pai e filho, porque o grupo de agressores pensou que se tratava de homossexuais. Quer dizer, a gente não pode viver nesse terror todo. É verdade. Eles são alvo ainda muito de discriminação, de marginalização da sociedade. Então, existe ainda muito preconceito. Por mais que a gente pode considerar que houve um avanço muito grande a partir dessa decisão do STF, a realidade é um pouco diferente. Mas existem alguns casos a serem comemorados. Por exemplo, uma juíza de São Paulo, da Vara da Infância e Juventude, doutora Renata da Costa, conferiu o direito de uma união de duas mulheres de adotarem uma criança. Na verdade, a primeira mulher, então, ela fez um procedimento para engravidar, né?
E aí a outra entrou na justiça com pedido para adotar e foi concedido. O Ministério Público opinou favoravelmente, dizendo que ali tinha as mesmas características de qualquer família: respeito, convivência, lealdade. Porque é isso que é família, não é a diversidade de sexos. O respeito, o afeto, isso que caracteriza a família, né? E nesse caso foram feitos os estudos psicossociais, que são feitos em qualquer adoção. E ali foi confirmado, sim, que lá era um ambiente familiar. E aí como que fica a situação? Essa criança tem duas mães? Não seria uma mãe e um pai, são duas mães. Então, nesse mesmo caso, a juíza determinou que conste no registro de nascimento da criança o nome das duas mulheres, sem mencionar pai e mãe. Constar na certidão, ali no registro de nascimento, o nome das duas e também dos avós, sem mencionar a paternidade, se são avós paternos ou maternos, só incluindo os nomes. Então, uma decisão paradigmática e bastante revolucionária. E aí você que está assistindo pode ficar chocado, falando, nossa, que absurdo, em que ambiente essa criança vai nascer? Não é bem por aí. A gente conversava antes, né, que a gente observa aí que essa criança vai crescer com educação, carinho, boas condições de sobrevivência, vai ter tudo o que necessita e o que muitas vezes a gente não vê numa família comum de pai e mãe. Então, a gente tem que abrir a cabeça, abrir um pouquinho a mente e aceitar o que acontece à nossa volta, à nossa sociedade, e ficar feliz de ver que uma criança vai ter uma vida, sim, normal, e vai ser feliz, vai ser muito bem cuidada. Nós vamos para o intervalo, na sequência eu volto para a gente continuar aqui o bate-papo com a doutora Lilian. Através de uma parceria firmada com a Dataway, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferece agora a seus associados e dependentes cursos de informática. Uma sala com vários micros foi montada e inaugurada recentemente aqui mesmo na sede do sindicato para receber alunos de todas as idades. Os interessados devem procurar a sede do sindicato ou ligar para 3321-2488. Na Química, qualidade para a vida. Este é o lema da Multshine, procurando em seu dia a dia o melhor em matérias-primas para oferecer qualidade e segurança, com produtos biodegradáveis e fragrâncias que nos trazem a limpeza e o bem-estar. A Multshine possui uma linha completa, desde vassouras, rodos, panos, lãs de aço, além da linha exclusiva de produtos com a marca Multshine, como amaciantes, desinfetantes, multiuso, detergentes para louça e para roupas, com enzimas especiais. Rua 30, 507, fone 3321-7652. Na Festa do Peão, venha para o Ranchos Barretos. Café da manhã, almoço e jantar com a maior variedade de pratos. E também a saborosa e a famosa queima do alho. Churrasco de dar água na boca. E uma sessão completa de souvenirs da festa. Ranchos Barretos, o seu restaurante da Festa do Peão. No posto, em frente ao Parque do Peão. Ranchos Barretos, 3328-1400. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. Na Drogaria São Jorge, você encontra a farmácia popular, com medicamentos para hipertensão e diabetes inteiramente grátis. Para os demais medicamentos do programa, você conta com até 90% de economia. A Drogaria São Jorge faz entregas em toda a cidade e aceita os cartões Visa, Mastercard, Elo, Maestro Rede Shop e também o Valecom, o cartão do servidor público. Drogaria São Jorge, Rua 42, 920, esquina da Avenida 27, fone 3322-8781.
É isso aí, estamos de volta e aqui no intervalo nós conversávamos, né, doutora, sobre o preconceito, sobre a rejeição que ainda existe nessa questão que estamos abordando hoje, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou mesmo a união, que seja ela, ainda existe muita rejeição. E tem até uma pesquisa envolvendo isso tudo. Eu estava comentando que existe uma pesquisa recente até do Ibope que mostra que a maioria da população é contrária a essa união, esse casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E um dado bastante interessante é que quanto maior o nível de escolaridade das pessoas, maior é a tolerância. Então, acho que o caminho mesmo é a educação. Mostrar que havendo respeito, se for igual a gente estava comentando, né? Havendo respeito, com base no afeto, é isso que importa. Então, a tolerância, exercitar. Outro dado dessa pesquisa mostra que as pessoas que são mais religiosas são as que menos toleram. Mas isso, na verdade, é um pouco contraditório, porque Jesus Cristo, desde menino, exercitou a tolerância, o respeito ao próximo, o amor ao próximo. Então, acho que a gente tem que seguir esses ensinamentos, pelo menos de respeitar. E saber que isso existe, porque o Poder Judiciário, a Justiça, ela não pode ficar com os olhos vedados para tudo isso. Como diz uma pesquisadora desse assunto, Maria Berenice Dias, a Justiça, ela não é cega, nem surda, nem muda. A Justiça, ela tem que ter os olhos bem abertos para enxergar a realidade social. Também não pode ser surda, porque ela tem que ouvir o clamor daqueles que buscam, que anseiam por justiça. E também não pode ser muda, porque ela tem que ter a coragem para dizer o direito de acordo com a dignidade humana, com os valores sociais, com a justiça mesmo. E aí a gente fica aí observando tudo isso, né? E diante dos avanços que aconteceram, como a senhora mesmo disse, no ano passado, a gente sabe que aqui em Barretos eu tenho conhecimento pelo menos de 2 casos de casamento, né? O primeiro que a gente teve conhecimento aqui foi entre 2 homens e depois houve um casamento entre 2 mulheres. Então, às vezes a gente fica, né, com aquele preconceito todo e não está pensando realmente na felicidade, nos direitos humanos, na integração da família, né? E essas pessoas têm esse direito. Quer dizer, depois de tudo que aconteceu no ano passado no mundo inteiro, que a gente viu aí as conquistas, né? A gente também presenciou aqui dentro de Barretos a realização de no mínimo 2 casamentos. Eu acho que foi um avanço também para a nossa cidade. Foi uma verdadeira revolução mesmo que o direito de família passou, né? Sofrendo aí, na verdade, pegando os valores do direito constitucional, né? Que em seus artigos, a Constituição, no artigo 1º, inciso 3, coloca aí o respeito à dignidade humana. Então, dá para resumir nisso, o respeito à dignidade humana, que toda pessoa tem só pelo simples fato de existir. E eu também, Eliana, quero já deixar claro aqui que além do atendimento que a gente faz toda semana ao sindicato, que os telespectadores aí podem entrar em contato conosco agora pelo site. Nós temos um site, admark.com.br, é só lá entrar em contato, fale conosco, deixar o telefone, o nome e a pergunta, tanto relacionado a esse tema, como qualquer outro assunto, estamos sempre prontos a atendê-los, né? Estamos aí à disposição para quaisquer dúvidas. Olha, isso que é bom, uma prestação de serviço não só para os nossos associados do sindicato, que já é um trabalho de grande importância, porque afinal de contas, né, todo mundo precisa de um advogado em algum momento, e a gente já tem aí esse presente maravilhoso através do Sindicato do Servidor Público Municipal, e agora ela abrindo também um contato com toda a população da nossa cidade, né, advogado é essencial, a gente sabe, então é bom ter esse contato realmente, né, íntimo, entre aspas, como você está abrindo aí através do site. Obrigada, eu que agradeço, né, pela oportunidade de esclarecer sobre um tema assim fundamental aí para a sociedade, né, para todos nós. Precisamos saber disso, dessas revoluções que acontecem com o direito, né, com base aí nos fatos sociais mesmo. Essa é a realidade e o direito tem que seguir isso. Não pode ficar, como eu já disse, com os olhos tapados, né, os olhos vedados para essa realidade. Tá certo, quero te agradecer por nos receber aqui hoje no seu escritório e agradecer por sua participação conosco. Eu que agradeço, obrigada e estou à disposição. Isso aí, espero que você tenha absorvido aí as nossas informações de hoje, né? E junto com a gente, né? Vamos abrir os olhos e acabar com o preconceito. E o SSP TV de hoje vai terminando agora. Você pode saber mais sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acessando o nosso site. Lá você também encontra um link para o YouTube para rever os nossos programas. Se você quiser mandar sugestões para o SSP TV, pode mandar para o nosso e-mail ou por telefone. Não se esqueça, amanhã às 18h45 estamos de volta.